Olá, eu sou a Carol Tonetti, eu sou a diretora do Núcleo de Cultura e Participação, que é o espaço aqui do Instituto no qual as premiações são pensadas e produzidas. Esse prêmio, né, que é a nona edição, é uma edição que para nós a gente está buscando já apresentar algumas alterações, muito mais num sentido de assumir uma importância que os prêmios têm no seu processo de mapeamento e de abrir um pouco mais as histórias por detrás dos projetos, o importante papel da arquitetura na construção das nossas cidades e de todas as possibilidades de diálogo que ele tem com outras disciplinas, mas também com o público em geral. Então, acho que é uma exposição nesse sentido que a gente buscou trazer muito do modo como os escritórios trabalham, dos desafios que surgem no canteiro de obras, do modo como a gente dialoga com o urbanismo, do modo como a gente pensa a importância, a relevância da arquitetura se preocupar com o meio ambiente e com a sustentabilidade dos projetos e com essa responsabilidade sobre a sustentabilidade desses projetos. Então, tudo isso está presente. É importante dizer que, como representante do Instituto Tomiotaki, eu participei também do júri. Foi uma discussão muito importante. Esse júri é muito relevante para o que está sendo apresentado. Acho que a gente tem trabalhos que vêm de diversas partes do país e, para nós, isso foi um critério muito importante. Portanto, eu acho que quem vier, e eu espero que todos venham, participem e se envolvam com os projetos que estão aqui apresentados, porque eu acho que eles apresentam uma visão muito geral dos projetos, do pensar e produzir arquitetura hoje no Brasil, e não só de uma perspectiva da arquitetura aqui de São Paulo. Eu acho que isso é algo que faz com que essa edição também apresente discussões muito interessantes. Acho que também existe um diálogo entre os diversos projetos que foi pensado a partir de uma noção de curadoria mesmo sobre essa exposição. Então, para além da premiação, a exposição aqui presente, ela traz um olhar que busca construir uma narrativa importante sobre como esses projetos dialogam entre si, dialogam com a sociedade, e isso também está muito presente a partir tanto da fala do júri quanto de uma organização curatorial. Olá, eu sou Sabrina Fontinelli, sou coordenadora de prêmios do Instituto Tomiotaki e, juntamente com a Carol Tonetti, fiz a curadoria da exposição do 9º Prêmio Arquitetura Tomiotaki AkzoNobel. A seleção da exposição foi feita por um grupo de jurados formado por profissionais e pesquisadores de várias regiões do Brasil, e esse grupo selecionou trabalhos também com formatos diferentes, com propostas diferentes, programas diferentes, tecnologias também diversas. Aqui vocês vão encontrar 10 projetos de obras construídas e 4 projetos universitários. A maneira como esses projetos são apresentados, eles reforçam as características e o atributo mais importante de cada um desses trabalhos. Algumas vezes metodologias inventivas, outros programas inovadores, por vezes a participação da comunidade de maneira mais ativa. Então aqui é uma proposta de discutir, de dialogar e de propor uma reflexão sobre o campo da arquitetura contemporâneo. Fica aqui o convite, a exposição fica até 2 de julho. Nas próximas semanas, nós vamos lançar aqui nas redes sociais do Instituto Tomiotaki uma série de atividades e ações que temos pensado de maneira a promover uma reflexão sobre o campo atual da arquitetura, seja a partir de diálogos com os arquitetos, arquitetas, coletivos e profissionais que atuam no mercado ou que pensam os territórios, seja também a partir das conversas com o júri que participou dessa edição. E assim a gente pede que vocês estejam atentos às nossas redes sociais, aos nossos canais de comunicação e que possam participar conosco dessa conversa. Olá, eu sou Vitor Constantino, assistente de coordenação dos prêmios aqui no Instituto Tomiotaki e curador assistente dessa edição do Prêmio de Arquitetura Tomiotaki. Esse ano o prêmio ensaiou uma mudança em relação às edições anteriores, que foi olhar para os projetos selecionados e encontrar neles
algo bastante específico que contasse sobre o processo, materiais e principalmente sobre os agentes envolvidos nesses projetos. Os 10 projetos da categoria profissional e os 4 da categoria universitário, eles trazem consigo uma forte valorização do território, dos ofícios locais e partem, sobretudo, desse diálogo com os agentes e com esse contexto onde eles se localizam. Nessa edição, a exposição buscou trazer a individualidade de cada um desses projetos, realçando um pouco da história que eles têm a contar e criando nela dispositivos que o público possa fazer uma leitura muito particular desses projetos e entender um pouco como foi a produção disso, como os escritórios pensaram esse projeto, de uma forma muito individual e característica. Não foi uma exposição homogênea, a gente trouxe materiais de diversos locais que contem um pouco sobre esse projeto, então o público pode entender melhor como a arquitetura é diversa e como esses projetos apresentam essa diversidade que a gente sempre buscou no Prêmio de Arquitetura Tomiotaki. E eu queria aproveitar para fazer o convite para que venham visitar a exposição, que fica em cartaz até o dia 2 de julho. Meu nome é Clévio Rabelo, eu sou um dos jurados do Prêmio Arquitetura Tomiotaki Akzo Nobel. Eu sou professor, doutor pela Universidade Federal do Ceará, Departamento de Projeto. O processo do júri foi bem tranquilo, assim. Eu participei de 2 júris esse ano e, com certeza, esse prêmio foi mais fácil. Fácil no sentido de que eu acho que os jurados estavam empenhados, junto com o próprio Tomi, em mostrar que não existe uma arquitetura feita no Brasil, mas de que é um prêmio arquiteturas. Acho que os jurados estavam empenhados em não se preocupar com essa síntese, mas tentar mostrar um panorama de várias pedagogias do projeto, que eu acho que talvez seja a coisa mais importante desse prêmio. E o processo também foi fácil, porque ele foi dividido em 2 etapas, né? Teve uma etapa individual, em que cada um de nós fez uma pré-seleção, para a gente fazer uma grande conversa depois, né? Já um pouco embasado por nossas escolhas. E vários trabalhos foram unânimes. Então, assim, a gente já chegou, todo mundo mostrou sua relação e tinha algumas unanimidades, né? Então, isso também adiantou muito o processo, sabe? Porque essas unanimidades, assim, não tem o que dizer, né? São projetos que a gente já olhou e disse, vai fazer parte do prêmio, né? E o que eu acho que vocês vão poder ver na exposição é exatamente uma amostra heterogênea, eu acho que não se constitui numa síntese de uma ideia muito fechada, mas várias possibilidades e pedagogias do projeto. A gente selecionou projetos que de alguma coisa tem algo a nos ensinar hoje no panorama da arquitetura brasileira, assim. Não sei se porque temos tantos professores dentro do júri, mas eu acho que a principal ideia é de uma pedagogia, assim, que vem a partir dos projetos, né? Às vezes a gente escuta na academia a ideia de que projeto como pesquisa, né? E eu acho que a gente vai apresentar aqui projeto como pedagogia. Talvez seja o que mais vocês vão poder ver aqui. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Esther Carro, sou arquiteta, ativista urbana, mestre em planejamento urbano. Trabalho com arquitetura social, urbanismo social em diferentes favelas da cidade de São Paulo. No final do ano passado, eu recebi um convite lindíssimo da querida Sabrina Fontinelli para estar compondo a equipe de jurados da 9ª premiação Tomiotaki Akzo Nobel. E eu me senti honrada com o convite, principalmente do contexto que eu venho, de estar trabalhando com arquitetura social, de todo o meu conhecimento técnico também. Então, eu senti um voto de confiança por parte da instituição, e eu acho que isso é muito importante, levando todo em consideração as diferenças, a pluralidade que existe dentro do campus de arquitetura. E quando eu conheci os meus colegas da equipe, eu fiquei assim, ainda mais impressionada e ainda mais feliz por estar participando, porque são pessoas de diferentes territórios, com pensamentos, com iniciativas que se complementam, e acho que isso é muito importante também. E ao longo das nossas conversas foi muito interessante porque nós estávamos discutindo temas que causam um impacto, que causam transformação territorial, que falam sobre sustentabilidade, que falam sobre mudanças climáticas, que falam na questão do uso dos materiais, de como, geralmente para alguns perfis de arquitetos, a arquitetura é só aquilo que é construído do zero.
E não necessariamente é assim. A gente entende que, ao passar dos anos, ao passar das décadas, há construções que são emblemáticas, há construções que têm um significado muito importante para os diferentes territórios. Então, de que forma a gente consegue recuperar, resgatar, de que forma a gente consegue olhar para a arquitetura, levando em consideração também todo o seu processo histórico, toda a sua memória. Foi muito bacana poder discutir sobre isso, sobre essa parte histórica, sobre essa parte cultural de um determinado projeto, sobre essa parte social, sobre a parte de sustentabilidade. Então, eu acredito que o arquiteto, né, quando está desenhando, quando está projetando, ele tem ali um poder muito grande nas suas mãos de, por exemplo, trazer mais iluminação, ventilação natural, pensar em espaços mais confortáveis. A arquitetura é para a pessoa. No momento em que nós estávamos fazendo essa seleção, conversando entre equipe, nós pensávamos muito sobre essa parte, né? De que forma esse projeto ele está impactando as pessoas, o lugar onde ele está inserido. A arquitetura ela tem o poder de influenciar internamente, mas em todo o contexto urbano também, inclusive. Então a gente percebeu muito isso nos projetos, e uma coisa que me impressionou bastante foi ver um número maior de projetos, de propostas voltado para a arquitetura social. Ou seja, nós temos cada vez mais um número de profissionais de arquitetura participando, interagindo com diferentes territórios, com territórios periféricos, com territórios lá no sertão, com territórios em favelas. E isso é muito importante, né? A gente saber que há profissionais que também estão abrindo os seus olhos, que também estão impactando com a sua técnica esses diferentes territórios. Então, assim, foi um processo muito tranquilo, que eu amei fazer parte, e eu tenho certeza, assim, que o que vocês estarão visualizando um pouquinho aqui no espaço do Instituto Tomiotaki vai ter essa sensação, sabe, de ter projetos que inspiram, de ter projetos que trazem novas soluções, de ter projetos que se preocupam com o meio ambiente, que tem projetos que se preocupam com a cor. Então, às vezes, são pequenos detalhes que fazem uma diferença muito grande. E eu acho que um outro ponto também que vocês vão observar ao presenciar um pouco da apresentação aqui no espaço, é que vocês vão sentir que cada vez mais os profissionais de arquitetura, eles estão se preocupando em fortalecer e enaltecer a cultura brasileira, os materiais existentes no Brasil. Então a gente está fugindo um pouquinho mais daquele contexto de pegar só referências de projetos europeus, de projetos com outra realidade. E vocês vão observar que os projetos que foram selecionados, que foram premiados, eles trazem essas características de realmente valorizar a boa arquitetura brasileira. Então, assim, não percam, eu tenho certeza que vocês vão amar conhecer um pouquinho desses trabalhos e vão se inspirar muito, porque eu mesma saí daqui extremamente inspirada. Muito obrigada. Bom, eu sou Thaís Rosa, sou professora da Faculdade de Arquitetura, da UFBA, e eu sou formada em Arquitetura e Urbanismo, mestre em História, doutora em Arquitetura e Urbanismo, e venho atuando desde que me formei com processos de urbanização de favelas, assessorias populares, trabalhei junto a alguns coletivos, como a TEIA Casa de Criação e a Usina, Centro de Trabalhos para o Ambiente Habitado. E estou há 7 anos na UFBA, e, enfim, foi uma alegria ter sido convidada para ser jurada desse prêmio. O processo de seleção acho que foi bem bacana, assim, foi um processo que a gente pôde trabalhar tanto individualmente, em escolhas, né, mais concentradas de cada jurado. Foram muitos projetos, mais de 180 projetos. E cada jurado trabalhou em cima de 10 projetos, numa pré-seleção, e depois a gente articulou e cruzou esses projetos, chegando numa segunda etapa de seleção mais coletiva, onde a gente pensou critérios a partir dos critérios já pré-estabelecidos pelo edital, tentando também imaginar projetos que pudessem construir novas referências para o cenário nacional, estimular jovens arquitetos e arquitetas, promover um certo alargamento também do campo de atuação. Então foi um processo de seleção bem dialogado, com muito suporte da equipe do Instituto Tomiotaki também, assim, e com perspectivas bem diversas dos vários jurados que chegaram na composição final desses 10 indicados na premiação dos profissionais e dos 3 indicados na categoria universitários. Bom, eu acho que essa exposição também, para mim, vai ser uma grande alegria, até uma certa surpresa, assim,
que eu acho que os projetos são bem diversos, os projetos selecionados são bem diversos e eles abrem possibilidades expositivas muito grandes, assim. E acho que o cruzamento entre essas várias obras, né, tanto profissionais quanto dos universitários, acho que vai trazer uma reflexão bem importante para o público, assim, desse panorama, digamos assim, do cenário da produção, tanto da produção profissional quanto da produção acadêmica, né, do pessoal que está saindo da universidade, começando a trilhar a carreira aí no campo da arquitetura e do urbanismo. Então, acho que o público pode esperar uma exposição bem interessante, interativa e crítica. Sou Naya Alban, professora da Faculdade de Arquitetura da UFBA, professora titular e arquiteta com o escritório 743. É um escritório que ele já não existe mais, é um escritório que hoje ele tem uma memória em um site, e essa memória a gente revisita sempre para a estruturação de projetos, para o pensamento do projetar. E o Casarão 28 é um projeto curioso, que ele é muito longo, são 20 anos de Casarão 28, então ele pega o período do 743, e o 743, quando se desfaz em 2014, ele continua. Então o Casarão ele sai do lugar de um escritório, né? Um escritório que, juntamente com os proprietários do Casarão, que também são arquitetos, pensam e elaboram o Casarão em uma logística muito coletiva, muito participativa, quase como um coletivo de arquitetura, né? Só que não um coletivo estruturado, mas um pensamento que vai sendo construído a muitas cabeças, a muitas mãos, a muitos desenhos. Eu um pouco sou a pessoa que faço uma síntese, que venho costurando essas pontas, mas tem uma participação enorme de muita gente. O Casarão é um processo arquitetônico, ele não se faz como uma arquitetura que tem aquela lógica modernista de início, construção e finalização. Ele finaliza e recomeça com um ritmo super curioso. Curioso no sentido que, um momento, você tem um espaço que hoje é um grande canteiro de obras. Antes da pandemia, em 2019, ele era o Hidden, que funcionava ali por 4 meses, que funcionou, né, ali por 4 meses, com uma super dinâmica de night, de vida boêmia, de Salvador. Então, esse espaço que, ora, é evento, ora é locação de Netflix, na experiência de Santo, que é uma produção Netflix Espanha-Brasil, ora com produções de clipes de cantores baianos. Então, assim, isso tudo vai movimentando o Casarão e dando a ele esse caráter processual, né, de possibilidades. E não só isso, como também aí a obra que vai caminhando, ela vai caminhando no sentido de ser uma obra que experimenta também enquanto habitação. E nesse lugar da habitação, a gente hoje conta com 3 apartamentos já concluídos, um em fase de conclusão. Ao todo serão 11 apartamentos, e isso já estão alugados, já estão em uso, que dá também outro movimento ao próprio Casarão, bem peculiar, de uma arquitetura, como eu disse inicialmente, processual. A seleção foi uma alegria, já estamos comemorando desde então. Por quê? Porque o fato de ser uma arquitetura processual, o fato de ser uma arquitetura que tem uma parceria com arquivo, no sentido de ser uma expressão de uma arquitetura de reuso, de reconstrução, de reinserção, de ressignificação desses materiais que são retirados, né, de uma cidade que é um grande lixo, um grande arquivo gigante de possibilidades de materialidades. Aqui eu estou falando de materialidades, mas a gente também poderia estar falando de reuso de espaço. Isso traz um lugar muito apropriado que eu encontro, que eu penso ser a arquitetura do século XXI, uma arquitetura colaborativa, uma arquitetura mais horizontal em suas relações, né? Onde todo mundo um pouco participa, o serralheiro, o carpinteiro, o fornecedor, como um arquivo que sempre está dando soluções propriamente
das possibilidades de um material, Pedro ligar e dizer assim, temos aqui uma escada, como é? Vocês estão precisando? Pode ser? Então a gente vai lá, analisa e ok, está valendo. Então assim, aí o projeto também se mexe todo, a gente vai pensar como essa escada se insere. Apesar da gente ter um projeto base, né, ela vem sendo um processual de obra que vai alterando ao longo de todas essas ofertas, né? Esse grande lixo urbano, ele é, na verdade, uma grande mina. A cidade hoje é uma grande mina para a arquitetura. Claro que aí você vai fazer um outro percurso do processo criativo, né? Bem diferente, e isso é o mais gostoso, porque você está sempre pensando como eu posso. Então, assim, sua cabeça também já começa a se movimentar nessa direção de uma maneira bem diferente. Oi, eu sou o Christian, do Estúdio Flume. Eu sou Noélia. O escritório ele foi fundado em 2015, é uma parceria que eu e a Noélia começamos a partir de projetos conjuntos, algumas consultorias, e o escritório ele foi naturalmente necessitando dessa formalização da sociedade, e com isso estamos aqui até hoje. O escritório começou justamente com essa parceria, umas primeiras colaborações em 2014, Justamente. e no 2015 a gente sentiu essa necessidade de formalizar o escritório e estamos aqui. O projeto, no caso, o Centro de Referência das Quebradeiras de Babaçu, ele faz parte de um percurso do escritório de trabalhar com projetos voltados para áreas rurais, projetos com um foco socioambiental. É um pouco o que tem caracterizado nossa prática nesses anos, essa prática recente. E no caso do Centro de Referência das Quebradeiras de Babaçu, começamos com um projeto que já também tem alguns anos de idas e voltas, de entender qual que seria o local mais adequado, com que comunidade trabalharíamos. Desde 2015, 2016, nós trabalhamos já com as quebradeiras de Babaçu, do estado do Maranhão, e através desse convívio que nós tivemos ao longo desses anos, seja na rotina delas, na busca do coco ali dentro da mata, com a quebra do babaçu e posteriormente com a produção dessa matéria-prima, né, a transformação dela em alguma matéria com valor agregado, nós vemos desenvolvendo então esse trabalho que culminou justamente nessa sede agora das quebradeiras, que tem como objetivo estabelecer um espaço de convívio entre as associadas e também permitir ali alguns workshops, alguns trabalhos de capacitação com outros grupos ali da região. O projeto ele passou por várias fases, desde a concepção, inclusive de entender conjuntamente com elas quais que seriam as atividades prioritárias dentro daqueles espaços, quais que seriam os programas que poderiam entrar nesse projeto em uma primeira fase. O projeto prevê algumas fases de crescimento conforme a atividade produtiva delas possa aumentar. Então, essa concepção do projeto que foi de forma colaborativa desenvolvida junto com elas, parte justamente de entender quais que seriam essas atividades para trabalhar juntas. E outro grande desafio foi a implantação da obra. Aliás, é um desafio que a gente tem desde o início do nosso escritório, que iniciou justamente com essas consultorias. Aí a gente passou para o desenvolvimento de projetos e chegou um dado momento que a gente acabou assumindo também a construção das obras. Então hoje a gente também faz essas construções, a gente faz a capacitação de mão de obra local, do técnico local, e particularmente o de Suma Uma teve esse desafio, porque essa comunidade, por exemplo, ela tem um período do ano que ela fica isolada por conta do alagamento que tem na região. Então é uma área inacessível. Isso foi um grande desafio. Qual material que a gente ia trabalhar, por exemplo, para que a gente não tivesse uma interrupção dessa obra? Foi por onde, né, o caminho que a gente aí adotou, o tijolo ecológico, o solo cimento, que a gente então inicialmente desenvolveu a cobertura
da construção para que ele já fosse o espaço de proteção para a confecção do material in loco. Então, o material que a gente usou na obra foi confeccionado ali nesse período de isolamento, né? O desafio não foi só a elaboração do projeto, que tem esse lado colaborativo com a comunidade, é desenvolvido conjuntamente, mas também esse planejamento das etapas da obra. E foi aonde a gente chegou nessa configuração. Para a gente, tivemos a oportunidade de participar em outras edições do prêmio do Instituto Tomiotaki AkzoNobel, e para a gente é algo muito relevante, pensando em como o próprio prêmio foi se transformando ao longo dos anos, e ele realmente traz um panorama da arquitetura do que está acontecendo a nível nacional em diferentes regiões do país e em diferentes tipos de produções. Então, nos parece uma oportunidade de mostrar um leque de possibilidades de nossa profissão, como a arquitetura pode nos levar a desafios de programa, de território, que saem justamente desse eixo de onde sempre tem mais publicação e divulgação da arquitetura e da produção contemporânea. E é curioso, porque, na verdade, essa premiação, na verdade, a gente cresceu com essa premiação. Então, desde a primeira seleção que a gente participou, que foi em 2016, 2017, e então o entendimento do nosso escritório com esse trabalho de impacto social, ele está diretamente ligado com o caráter que se deu à premiação, né? Então, a gente até consegue fazer esse comparativo. Hoje mesmo a gente estava conversando a respeito, como é curioso, a gente consegue visualizar os projetos ali selecionados e a gente percebe essa evolução que a gente teve justamente, né, nesse processo do entendimento do trabalho junto à comunidade, e ainda mais a gente que trabalha muito num território rural, de difícil acesso. Então é muito gratificante também, né, perceber essa evolução. Eu sou Renato Pontello, sou arquiteto, urbanista, artista, faço parte da cidade de Quintal. E eu sou Juliana, sou designer, educadora, gestora, cofundadora da Cidade Quintal, que é um escritório sediado em Vitória, no Espírito Santo, que trabalha com urbanismo colaborativo, inovação social, design, arte urbana, tudo isso muito voltado para a escala comunitária. E hoje a gente vem aqui para apresentar um projeto muito especial para nós, que é a Rota de São Benedito. É uma rota de turismo comunitário que a gente implementou na cidade de Vitória, no bairro São Benedito, que fica localizado numa região chamada Território do Bem. A gente implementou essa rota, foram 10 pontos na rota, que pegou comércios, igrejas, casas, moradores, onde a gente pôde levantar trechos da história, aspectos identitários do bairro e trabalhar esse percurso que leva até um mirante, onde fica localizado um dos faróis de Vitória, onde se tem uma bela vista da cidade, né? Então você cruza todo o bairro para chegar nesse ponto onde você tem essa vista da paisagem, né? Então, a Rota de São Benedito é uma experiência de turismo comunitário que foi pensada e feita a muitas mãos. Então, quando a gente chega, já existia esse desejo e atuações pontuais da comunidade, né, que vem desenvolvendo isso ao longo de 5 anos. Nosso trabalho ali chega muito para levar para a paisagem essas memórias coletivas que foram identificadas, priorizadas pelos moradores, através desse trajeto de pinturas e também de um audiotour e de uma sinalização. Então, veio muito para visibilizar essa pesquisa e esse desejo dos moradores. E a rota é um lugar vivo, né? Se vocês chegarem lá no Instagram, @Rota de São Benedito, vocês vão conferir que as visitas estão acontecendo, os visitantes estão chegando, os turistas, os moradores dos bairros vizinhos, descobrindo não só a paisagem incrível que tem lá e, né, tantas coisas, narrativas positivas sobre o bairro, como as histórias que estão ali, às vezes até as pessoas de perto não tinham esse contato. Para a gente é muito importante estar aqui
é uma responsabilidade, né, representar o bairro de São Benedito, tá todo mundo lá na torcida acompanhando as dinâmicas aqui da exposição, porque tá aqui em São Paulo, né, no centrão aqui da pulsante da arte, da cultura. Com esse trabalho, eu acho que legitima, consolida, ajuda a consolidar o que está ali da rota Costa, que a rota está começando a pegar um ritmo, precisa desse empurrãozinho de visibilidade para a galera ir lá procurar as lideranças comunitárias para irem subir, né? Ajudar a movimentar a economia local a partir dessas visitas, a partir do reconhecimento dos comerciantes, das pessoas que estão lá trabalhando. Então, sem dúvida, não é só importante para nós, mas é importante para todo mundo que está lá no território do bem. Essa presença aqui no Tomiotaki, nessa exposição, só agradecer. Meu nome é Argos Rodrigues, sou arquiteto do Estúdios Argos, sediado em Belo Horizonte. E o projeto da Casa Floresta acontece no bairro Floresta, um dos mais tradicionais bairros da cidade. Por Belo Horizonte ser uma cidade muito nova, nós temos uma questão muito interessante em relação ao patrimônio, onde existe na percepção das pessoas da cidade uma percepção de patrimônio na qual ela não é formalizada de uma maneira tão ampla assim dentro do conjunto tombado da cidade. E com a Casa Floresta, o imóvel original não foi diferente, bem como diversos imóveis na rua, casas extremamente interessantes, casas pequenas, casas do começo do século XX, onde não eram tombadas, bem como onde nós fomos convidados a fazer o projeto. Quando nós fomos convidados a fazer o projeto, a casa já estava abandonada há alguns anos e, oriundo desse abandono, desse esvaziamento, tinha diversas patologias, no qual a gente teve que fazer um estudo muito profundo de entender o que era possível manter daquela edificação. E, para nossa grata surpresa, estruturalmente ela estava muito boa. Então nós optamos por, apesar da casa não ter o tombamento, de fazer a manutenção da casa, e também apesar da objeção inicial dos proprietários, na qual, por conta das características imagéticas da casa, parecia até um pouco uma casa mal assombrada, coisas assim. Conseguimos passar para eles a mensagem dessa não demolição, dessa importância dela, apesar do não tombamento, para o conjunto do bairro. E, a partir disso, resolvemos manter a casa original, demolindo todos os anexos e apêndices que foram construídos ao longo de quase 100 anos dessa edificação, colocando um pavilhão ao fundo para atender essas novas demandas, onde esse pavilhão também nos auxiliaria a fazer essa comunicação visual do que era a partir de hoje e o que era antes de hoje, que é tão importante para essa imagem cultural que o bairro tem no imaginário das pessoas da cidade, bem como no meu próprio imaginário. Eu sempre vi o bairro como um bairro muito interessante, um bairro que traz uma Belo Horizonte que quase não existe mais, uma Belo Horizonte pacata, interiorana, mais tranquila, e é isso que nós tentamos fazer com que o projeto passasse essa mensagem para a cidade. Ele, para quem vê da rua, para o transeunte, é uma casa que tem aqueles padrões volumétricos de época e, ao fundo, trazendo intimidade e preservando ali algumas questões de programa e demanda dos novos proprietários, um pavilhão, um bloco de concreto. Para a rua, ele não tem nenhuma abertura, ele é todo aberto para o interior da casa. Com isso, esse bloco de concreto, essa volumetria de concreto extremamente minimalista e simples, que esse era o nosso objetivo, ao ter a casa na frente cheia de detalhes, elementos construtivos de época, quando a gente coloca um bloco muito simples em paralelo a esse, aos fundos desse, a gente consegue destacar, criando uma moldura para esse elemento e colocando ao fundo da residência essas novas demandas sendo atendidas e conseguindo consolidar ali a nossa arquitetura, dando nova vida, novos ares a essa edificação que está ali já há quase 100 anos. Estar participando da premiação do Instituto Tomiotaki é algo que me deixa muito feliz. É uma realização muito importante para mim, para o estúdio, na qual toda a trajetória do Instituto, de toda a trajetória e história dos arquitetos que já passaram por aqui, isso é algo que nos traz muita felicidade, de poder estar representando a nossa arquitetura aqui, a nossa cidade e o nosso desejo e sonho dentro desse universo. Meu nome é Gisele Borges, eu venho de Minas Gerais, Belo Horizonte, formei em 96 e desde lá tenho meu escritório de arquitetura. Esse escritório inicialmente foi meu e do meu sócio, Leon,
E em 2015, o Leon decidiu sair da arquitetura para entrar na incorporação. E eu diria que foi um presente, porque é a partir daí, isso para mim é um marco, 2015, que é quando a gente começa a projetar aquilo que é a minha essência, aquilo que eu desejo, e que durante alguns anos foi necessário desviar desse caminho, quer seja porque o cliente que nos solicitava tinha uma pauta diferente, ou por necessidades financeiras mesmo, de fazer o escritório progredir e avançar. Então, eu diria que quando eu me formei, eu me dediquei mais tempo ao gerenciamento de projetos, à engenharia consultiva, do que à arquitetura propriamente dita. Em 2007, a gente já começa a aproximar dessa arquitetura mais autoral com alguns projetos, e é em 2015 que o Leon sai e constitui a incorporadora Casa Mirador, e é a partir daí que eu vejo assim que eu tenho mais liberdade de fazer a arquitetura que eu acredito mais, uma arquitetura mais autoral, com uma identidade mais forte, com um jeito novo que eu acho que as cidades avançam, a sociedade muda, e a gente hoje tem um novo jeito de ocupar as moradias, os espaços de trabalho, as cidades. E essa incorporadora, ela dá espaço para tudo isso. Ela é de 2 arquitetos muito exigentes, e eu gosto de trabalhar com gente assim. Então, às vezes, as reuniões são provocativas, assim, nem diria que elas são deliberativas, elas são provocativas e muitas vezes a gente sai para fazer dever de casa. E esse prédio, o Casa Mirador Savassi, é o primeiro empreendimento desta incorporadora, Casa Mirador, e, portanto, esse briefing era muito específico, seria o lançamento dessa incorporadora, e eles queriam que esse empreendimento retratasse com maior fidelidade possível o espírito da incorporadora, e que é um espírito inovador, de trazer esse ar assim, mais arejado, mais cosmopolita. Belo Horizonte é uma cidade, né, apesar de ser capital, é uma cidade circunscrita em montanhas. E eu falo que isso, às vezes, deixa o mineiro muito para dentro. Então, assim, é preciso sair, viajar, ver outros ares, para que a gente possa projetar algo realmente para fora, né? Que a gente não fique ali só nas nossas bases. Então, o briefing era: esse edifício deveria atender a um morador que a prioridade era morar perto do seu trabalho, sem necessidade de grandes deslocamentos de carro. É uma unidade compacta, porque a gente está numa região que é um pouco mais cara e ele queria que esses empreendimentos fossem bem acessíveis, bem localizado e tem uma cara assim, realmente nova. E não tem meio termo. Eu vejo que assim, quem passa na porta ou ama ou odeia. Antes de inscrever esse projeto no prêmio aqui do Instituto Tomiotaki, a gente também concorreu em outros prêmios, e o primeiro que eu concorri, eu perdi. E eu fiquei muito frustrada quando eu perdi, porque era o primeiro projeto que eu me vi assim, isso é a minha cara, isso é o que eu quero fazer daqui para frente. E eu perdi o primeiro concurso. E aí eu falei, não, eu vou insistir, vou inscrever ele em um outro concurso, que era um concurso internacional. Esse que eu perdi era um concurso nacional. E aí eu decidi inscrever no Architizer do ano passado, e aí sim a gente recebeu um prêmio nesse projeto. E eu falei, não, eu preciso ganhar no Brasil, vou procurar um outro prêmio para me inscrever. E aí pesquisei aqui o Instituto e calhou de uma coincidência muito boa, porque tinha uma categoria, não sei se era uma categoria ou uma vertical do prêmio, que tinha a ver com cor. E esse Casa Mirador, ele tem a cor de minério, e não é à toa. Menino que nasce em Minas Gerais e que corre, anda descalço nas ruas, tem sempre assim, os pés enferrujados, as mãos assim meio oxidadas. E eu queria essa cor no prédio. Então, quando eu vi a oportunidade de inscrever através da cor, que era uma coisa tão importante nesse empreendimento, eu fiquei super feliz. Esses 10 selecionados são projetos muito bons, então ficar entre os 10, para mim, já é um grande prêmio nacional. Meu nome é Ana Altberg, eu sou arquiteta, formada no Rio de Janeiro pela PUC Rio, e depois eu fiz um mestrado na FAUSP, aqui em São Paulo. E eu trabalho com projeto de arquitetura e também há muitos anos, assim, desde que eu estava na faculdade, muito com pesquisa. Faço parte de um grupo chamado Entre,
faz principalmente entrevistas com multidisciplinares e trabalho também numa agência de pesquisa chamada Autônoma, que a gente atua muito em contextos de direitos humanos e questões de direitos territoriais e indígenas, principalmente. Eu sou o César Jordão, sou arquiteto urbanista formado pela FAUFRJ e mestre em urbanismo pelo ProURB. Desde a minha formação, eu tenho trabalhado com escritórios de arquitetura e participado de muitos concursos de arquitetura também, e fiz parte de um grupo de pesquisa do Roberto Segre, chamado LAURGE, em que a gente editou um livro sobre o Ministério da Educação e Cultura, o Palácio Gustavo Capanema, e a partir do mestrado, né, minha pesquisa se estendeu também à evolução urbana das áreas centrais do Rio de Janeiro. Depois disso, fiz uma atuação também em arquiteturas efêmeras dos grandes eventos que aconteceram no Rio de Janeiro. Trabalhei na Jornada Mundial da Juventude, quando o Papa veio, em 2013. Depois trabalhei no evento da FIFA também, da Copa do Mundo, fazendo parte do projeto do QG, que teve a edição, né, dos jogos e tal, e a transmissão também. E depois disso, projetos de arquiteturas diversos, né? Projetos em áreas preservadas, né? com cuidados relativos ao patrimônio, e projetos diversos também de casas no campo, principalmente depois da pandemia, a demanda por um afastamento dos centros urbanos apareceu muito, e é o que a gente tem feito ultimamente. Falar sobre a Casa da Bocane, esse projeto que a gente realizou um período que a gente passou pela pandemia, né? A gente começou o projeto antes da pandemia, e no decorrer da pandemia a gente estava em projeto, em começo de obra. Então foi um projeto especial porque a gente teve um tempo diferente do que a gente consegue conceber os demais projetos. Foi um tempo que ele se esticou um pouquinho, né, por conta de tudo que aconteceu, e eu acho que isso fez com que a gente pudesse também ter um outro tempo no próprio espaço de implantação do projeto, e isso teve uma contribuição muito própria para as soluções que o projeto apresentou posteriormente. Estando lá, as definições e projetos e detalhes foram repensados, pensados novamente, e foram pensados muitos deles em loco, o que fez com que também a gente contribuísse nas soluções adequadas ao espaço. O projeto é muito voltado para a natureza e pensado nas visadas, no entorno e no espaço que ele está ocupando. Acho que fazer esse projeto num período específico, que foi a pandemia, acabou contribuindo nesse ponto. E até porque esse alargamento de tempo de projeto fez com que tivesse muita troca também com os clientes, que acabaram indo morar lá no terreno, em outra construção que já existia. Então, era uma convivência muito grande, assim, de obra, canteiro de obra com clientes. Isso fez com que tivesse um diálogo, assim, a cada novo detalhe, a cada momento da construção existia um debate, assim, muito grande entre a gente e os clientes. Bom, a gente está super honrado em participar do prêmio, assim, estar nesse espaço com tanta gente relevante, só isso já deixa a gente muito gratificado. E foi surpreendente também ter sido selecionado, assim, porque é um prêmio que tem programas muito diversos, né? Então, para a gente é muito interessante ver esse projeto no meio de tantos outros e com tanta relevância, assim, no contexto social, nos lugares que eles estão. Estar na premiação Tomiotaque é especialmente importante e a gente fica muito feliz com isso, porque a gente tem premiações locais. O IAB realiza a premiação no Rio de Janeiro, em São Paulo. Então você pode participar e ver os projetos, essa variedade da produção arquitetônica regional, no Rio, em São Paulo, em todo lugar que o IAB realiza premiações anuais, mas você não tem um parâmetro nacional. O Tomiotaque acaba conseguindo, a nível nacional, né, trazer para a gente o que de relevante está sendo produzido na arquitetura. Mais uma vez, aumenta ainda a nossa alegria de estar presente na premiação e de estar contribuindo aí com essa amostra, que a própria indicação já é um prêmio em si que faz a gente ficar feliz e querer voltar outros anos. E é especialmente legal também por ser um espaço tão multidisciplinar, né? Que tem premiação de arte, de design, então acho que dá uma visibilidade para um público muito além da arquitetura, o que é muito legal para a gente, né? Bom, eu sou a Marina Canhadas, eu me formei em Arquitetura e Urbanismo no Mackenzie em 2008, depois eu fiz uma especialização na Escola da Cidade em 2010, Arquitetura, Geografia e Cidade.
e tenho meu escritório, que é o Entre Escalas, desde 2018. Eu fiz uma pesquisa de mestrado sobre o Barragán, na FAO. A minha orientadora foi a Marta Bogeia e a pesquisa é o Barragán em 3 tempos. E eu tive uma experiência também profissional antes de ter o Entre Escalas, que foi morar no México durante 2 anos, trabalhando em diversos escritórios. Bom, a Casa Saracura é um projeto de intervenção no sobrado existente no Bexiga. Os clientes me encontraram porque eu fiz anteriormente um outro projeto na Rua Rocha, com características bem parecidas, um sobrado também geminado no Bexiga. E o projeto ele é uma intervenção nesse sobrado existente, nesse conjunto, né, um conjunto de sobrados, mas a Casa Saracura é uma delas. Aí esse projeto trouxe diversas questões e uma delas foi trazer o córrego Saracura para dentro do pátio, nessa condição, né, que os sobrados do Bexigas têm, assim, essa condição de muro de arrimo no fundo do lote. A gente trouxe a água do córrego Saracura para dentro do pátio, para dentro da casa. Eu achei muito legal escolherem assim, o Casa Saracura ser um dos projetos finalistas para participar da exposição. Acho que projetos nessa escala, normalmente, eles são pouco reconhecidos, mas eu acho que independente da escala, cada projeto é uma oportunidade de repensar diversas questões, e eu acho que a partir desse projeto também é um modo de pensar ou discutir a memória da cidade. Acho que o bairro do Bexiga é um bairro super importante, histórico, um bairro de resistência, e por mais que a escala seja uma escala pequena, de uma unidade, né, enfim, uma casa para um casal, esse projeto também traz outras questões que é também a memória da cidade, do bairro. Eu me chamo Edson Muniz, sou arquiteto urbanista, formado em Recife, Pernambuco. O escritório está atuando já faz 6 anos. Ele consta comigo, que sou sócio fundador, com mais uma sócia e mais 2 colaboradores. É um pequeno escritório que tem atuação em Pernambuco e em outros estados adjacentes. O projeto das Casas Populares foi um desafio muito grande. Apesar da temática ser algo que a gente tem bastante acesso por tratar de habitação, a gente teve um grande desafio no que se refere à mão de obra e às condicionantes limitantes no que se refere ao custo. E com isso a gente teve esse desafio, que foi realizado em 120 dias de execução de obra e contou com uma mão de obra pouco qualificada, mas muito determinada para que a gente conseguisse fazer algo diferente. E a gente ficou bastante feliz com o resultado, né, por se tratar de habitação popular. É uma temática que muita gente tem interesse, a gente percebeu com o passar da evolução da obra e o pós-obra. E com isso a gente fez com que a gente trabalhasse assim, não apenas habitação, né? A gente tentasse entender o que é que a gente poderia ofertar mais do que comumente é empregado no mercado habitacional de habitações, que a gente sabe que realmente há um déficit muito grande. E com isso a gente buscou trabalhar através de uma arquitetura simples, um projeto que fosse viável economicamente, mas ao mesmo tempo que fugisse um pouco, né, daquele estereótipo que comumente a gente vê, né, de habitações de interesse popular. E aí a gente empregou, através de uma arquitetura simples, honesta, o uso da linha reta e também o atributo das cores, fazendo com que a gente trabalhasse uma certa dinâmica e a gente conseguisse também fazer com que o resultado formal ficasse um pouco diferente do que a gente comumente vê. E aí a gente buscou fazer uma arquitetura dentro das possibilidades. Bom, a gente assim, ficou bem surpreso por se tratar de um pequeno escritório, né, localizado em Recife, assim, da dimensão da premiação, e também por se tratar de um projeto assim, que diante do que a gente comumente vê, diante do que a gente comumente consegue observar através de projetos, de sites, enfim, de publicações, é um projeto que foge um pouco do que as pessoas naturalmente têm mais interesse em absorver. E aí a gente passou um certo tempo para tentar entender, né, a dimensão da premiação. Foi o primeiro ano que a gente pôde submeter um projeto e a gente até então, para ser bem sincero, não faz ideia do que é a premiação ainda. Está sendo tudo muito, muito bacana, está sendo tudo muito gratificante por se tratar de uma temática tão relevante e tão pouco explorada, assim, no que se refere através das mídias em geral. Bom, eu sou Pedro Lira. Manuela Machado. Camila Reis. Nós somos da Natureza Urbana. No escritório nós atuamos com projetos de grande escala e multidisciplinares, e muito nessa interface entre o ambiente natural e construído. O próprio nome e o propósito do escritório vem dessa intenção de conectar mais as pessoas com a natureza e de trazer mais
a natureza para as nossas vidas, mesmo no ambiente urbano, né? Nós atuamos tanto no ambiente público, com projetos públicos, como com projetos privados, e sempre com uma visão estratégica e de muita integração e construção e ressignificação de lugares. Aproveitando a fala do Pedro, o projeto de São Luís está condiz muito com esse propósito, e é esse projeto do terminal rodoviário e da Avenida Vitorino Freire, que é uma grande avenida, e nosso projeto pegou 2 quilômetros dessa avenida e ela faz um anel viário na cidade. Ela é limítrofe com o centro histórico e o aterro do Bacanga, e tem uma grande área que era um vazio urbano, e trecho era uma grande rotatória, outro trecho já era um terminal rodoviário, em condições muito precárias, com muitas construções irregulares. Enfim, era um lugar muito abandonado da cidade mesmo. E o projeto veio ocupar esse espaço com 3 baias de terminal rodoviário e uma grande área de parque urbano, com algumas atividades. E a estratégia do projeto foi justamente como ocupar esse espaço sem prejudicar, sem impactar negativamente as pessoas que ali já trabalhavam no lugar ou que circulavam pelo lugar. Então, o impacto do projeto é uma coisa que nos satisfaz bastante, porque todas as pessoas que trabalhavam no terminal rodoviário foram contempladas com quiosques no projeto. Pensar esse parque urbano assim voltado, integrado com o terminal e com os espaços livres da cidade, a gente pensou novos usos e a maior possibilidade de integração entre a população. Então, a gente trouxe parque infantil, pista de skate, quadra de esporte, horta urbana, de uma forma com que a população do entorno ela se apropriasse do espaço, e não só os comerciantes que já atuavam lá e permaneceram no local. Acho que é importante destacar que esse trabalho teve uma participação social relevante, tanto na escuta e entendimento de quem eram as pessoas que já ocupavam aquele lugar, mas também na construção de ideias do que viria a compor aquele espaço, né? E por isso que, quando a gente olha o projeto, ele é um conjunto de vários usos diversos que visam contemplar esses desejos da população e usuários da área. E acho que dentro da importância, né, do projeto ter sido selecionada para o prêmio, é um pouco assim que traz essa visão de multidisciplinaridade do projeto, os diversos atuantes, assim, sendo mesmo o poder público, nós internamente do escritório, nossas equipes complementares, assistentes sociais, a população do local, e o projeto é resultado de toda essa integração. Então, acho que um prêmio de arquitetura contemplar e olhar o projeto não só como um resultado de um desejo dos arquitetos urbanistas, mas como da população da cidade de São Luís, que almejava assim, por essa mudança no social, para a gente é muito importante. Acho que ter um projeto que foi fruto, né, de um processo público, né, um projeto público, é muito gratificante, porque quem é arquiteto sabe como é difícil trabalhar com obra pública no Brasil. São processos longos e complexos, tem que ser bem resiliente, assim, para ser bem sincero, né, para trabalhar com obra pública no Brasil. Então, ter esse trabalho reconhecido, que tem um grande impacto na população, é bem gratificante. Isso, ter sido selecionado, acho que para o escritório também, uma grande satisfação, né? O tipo de projeto que foi selecionado, na região que foi selecionada, né? Uma cidade do Nordeste, né? Acho que é bem representativo, assim. Para a gente foi gratificante também poder participar da exposição e do prêmio. Bom, meu nome é Bruna, eu sou formada pela Universidade de Brasília. Apresentei meu projeto A Vila dos Catadores Ciclistas no ano passado, em 2022. E ele foi feito dentro de um grupo de extensão, um grupo de pesquisa, chamado Periféricos, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília. Bom, a Vila dos Catadores Ciclistas foi um projeto feito junto com os catadores de recicláveis que habitam as franjas do plano piloto da cidade de Brasília. Junto com eles, a gente fez oficinas de projeto participativo, e a partir daí a gente pensou esse espaço, que é um espaço construído, e esse espaço tenta, de certa maneira, transcrever a ocupação que os catadores fazem hoje, onde eles ocupam, num espaço de trabalho
que não serve apenas aos catadores, mas também à cidade de Brasília, enfim, e outras cidades que tenham interesse na implementação desse projeto. Esse é um projeto que respeitou a maneira como esses catadores trabalham, tendo como entendimento que essa expertise que esses catadores têm e produziram através de gerações de catadores, né? A gente está falando às vezes, e eu estou dando exemplos práticos aqui, de famílias que já estão na 4ª geração de catadores, né? Então esse é um grupo que trabalha fazendo coletas em cima de bicicletas cargueiras, eles adaptam essas bicicletas para fazer essa coleta e fazem a coleta porta a porta. Ou seja, eles vão até as caçambas do plano piloto, no caso desse grupo atendido, e fazem a coleta de materiais recicláveis. Eles já fazem isso há tantos anos que eles já têm uma série de saberes com relação ao trabalho da reciclagem, que a ideia do projeto era incorporar essa expertise como um espaço alternativo àquilo que especialmente os galpões de reciclagem se propõem. O que esse projeto tem de alternativa ao galpão de reciclagem? A ideia dos galpões de reciclagem são uma lógica de usina e de ganho em escala, né? Ou seja, eles trabalham com muito maquinário, esteiras, com prensas, com enfardamento e enfim. Só que essa lógica da grande escala para material reciclável, ou seja, para uma ideia de atender a logística reversa, que é extremamente importante, por outro lado, ela tem um rendimento na oferta, na devolução de materiais recicláveis, talvez não tão grande quanto se esperaria para um modelo em escala. A ideia do projeto é justamente pensar um espaço de trabalho muito mais objetivo e simples e que incorpora as técnicas de catadores avulsos e que trabalham fazendo coleta e que até hoje, mesmo em condições precárias, ocupando espaços vazios da cidade, esse grupo de catadores tem até então conseguido retornar uma qualidade, uma quantidade de material reciclável sensacional para a cidade e inclusive para a indústria de recicláveis, né? Então, eles hoje já fazem essa venda de material reciclável com rendimentos praticamente 100%. Ao invés de incorporar os catadores numa lógica de usina, você incorpora os catadores numa lógica de comunidade, que é o que eles já têm dentro dessa ocupação. Então, eu, enquanto arquiteta, entrei nesse espaço, tentei entender junto com eles, fazendo oficinas, fazendo entrevistas, questionários, como é que eles agenciavam a própria comunidade. Talvez a questão de desenho arquitetônico mais fundamental e que para mim também foi bastante difícil entender foi a necessidade de uma flexibilidade. Então é um projeto com muitos espaços vazios, porque os espaços vazios oferecem a eles, tal como acontece hoje na ocupação, espaço suficiente para terem uma vida flexível nos seus cotidianos, nas suas relações de vizinhança, nas maneiras como cada um trabalha, porque cada um trabalha em tempos, horários e de maneiras diferentes. Bom, ter sido selecionada para o prêmio foi sensacional, foi uma felicidade muito grande, e não só por mim como arquiteta, evidentemente, mas especialmente como representante desses catadores e da causa que eles representam, né, e que eles de fato necessitam. Então, eu fico agradecida mesmo e feliz que a Tomiotaki tenha dado atenção a essa causa e dado esse espaço de visibilidade a essa questão. Oi, gente, meu nome é Larissa, eu sou do Rio, me formei na FAO, FRJ. Hoje eu sou arquiteta paisagista e venho trabalhando com isso desde que eu me formei. O nome do meu trabalho é Armadura da Paisagem, Infraestrutura Verde nas encostas do Morro da Formiga. Meu trabalho é o desenvolvimento de um projeto de paisagem inserido no campo do desenho urbano, paisagístico, e que envolve os espaços livres subutilizados no Morro da Formiga, lá no Rio de Janeiro, próximo de onde eu resido. Então, uma área que eu via todo dia, tinha essa convivência, e via uma falta de conexão dos espaços lá, espaços subutilizados. Então, uma abordagem muito sensível nesse território, na tentativa de uma conexão desses espaços livres, e como eu usei a palavra armadura, tendo a consciência de toda a questão climática, dos desabamentos. Então, eu fiz uma espécie de amortecedores ecológicos, culturais e sociais, nesse espaço que hoje é subutilizado pela Light, com torres de transmissão. Com isso, são propostas diversas amenidades ecológicas, sociais e culturais para qualificar esse habitat na encosta, né? Eu fiquei muito surpresa
no primeiro momento, e depois muito grata porque eu conheço o Instituto já há anos. Sempre que vinha a São Paulo, tinha o prazer de vir aqui visitar, mas imaginar hoje participar com outras pessoas feras, arquitetos e universitários, eu estou muito feliz, então ansiosa para hoje. Meu nome é Maria Vitória, eu tenho 26 anos, me formei na PUC em 2021, quando concluí o trabalho que está apresentado por aqui. E o trabalho foi desenvolvido durante 1 ano e meio, foi um processo longo em função também da pandemia, mas 2021 foi a conclusão dele e acho que é interessante observar que não só nós saímos de casa, mas também o nosso próprio trabalho no momento, né? Então, foi um desenvolvimento bastante interno, mas é interessante visualizar agora como ele deixa de ser somente nosso e começa a ser observado por outras pessoas, mais no sentido de ter uma possibilidade de mostrar o que foi desenvolvido por um tempo muito incluso e um projeto muito individual, acaba a gente fazendo esses trabalhos finais muito fechados no nosso próprio ambiente. Então, meu trabalho ele foi um resultado de muitos interesses que vinham da faculdade já com vontade de pesquisar e de ir mais atrás. Então, o projeto em si começou com uma intenção de falar sobre o modus operandi da arquitetura, né? Então, questionar um pouco como a gente ainda está baseado em um processo muito extrativista e muito voltado à extração de grandes volumes de material e também, ao mesmo tempo, desperdício e demolição. E durante esse processo de entender um pouco como eu poderia falar sobre a crítica em relação ao próprio processo da construção, comecei a tentar entender como isso se revelava dentro da malha urbana, né? Então, no caso específico do meu projeto, a intenção foi falar sobre o Rio de Janeiro. Então, o projeto, no início, foi questionar um pouco a dimensão dessa extração de materiais, da demolição de prédios que estão construídos para serem demolidos para serem construídos novos prédios em cima. Então, nesse processo, eu entrei à discussão sobre olhar para os vazios edificados, né? Então, prédios que estão atualmente vazios nos centros urbanos, principalmente em um cenário em que era a pandemia, que tinha se agravado ainda mais essa ocupação do centro comercial. E nesse processo de busca de qual seria o meu objeto de intervenção, eu comecei a investigar sobre a questão dos edifícios de garagens. Então, foi um edifício de garagem escolhido logo bem no centro comercial, que em função da pandemia, ele já tinha um movimento de pouco estacionamento, antes de chegar à pandemia, e com a pandemia se agravou ainda mais a situação. Eu comecei a questionar se a gente poderia imaginar um futuro para essas estruturas que foram construídas especificamente para receber automóveis e para receber pessoas de outras áreas da cidade. Então, em um momento que a gente está questionando muito mais a concentração desses centros urbanos e a densificação desses centros urbanos, observar para essas estruturas que não estão sendo utilizadas, como a gente pode pensar em um novo cenário para elas. E especificamente no edifício garagem, a minha intenção era também olhar para aquele objeto como uma estrutura primária, né? Então, a partir disso, o projeto foi desenvolvido para entender um cenário quase que fictício, né? Um pouco uma utopia, né? De pensar que um edifício garagem poderia se tornar um edifício para habitação e que a partir dessa estrutura que já existe lá, eu poderia criar uma nova estrutura e pensar essas novas divisões de espaço a partir dessa estrutura que fosse pensada com materiais mais compatíveis com o atual cenário de crise climática em que a gente vive, né? Então, eu criei um sistema para internamente pensar esses novos espaços de uma forma com que o próprio edifício possa estar eternamente em construção e reaproveitamento dessas estruturas internas. Ser selecionada foi uma surpresa. E acho que assim como os outros trabalhos em conversas anteriormente ao evento, a gente comentou muito sobre essa questão de como o projeto é muito desenvolvido em um ambiente muito fechado e muito solitário, né? Então acho que foi no momento em que todos nós estávamos também dentro de casa e trabalhando no mesmo ambiente, dormindo no mesmo ambiente que a gente trabalhava e estudava. Então acho que não só foi um movimento de começar a entender a nossa vida profissional, né? Então sair do ambiente acadêmico para nos formarmos e, enfim, todos nós éramos trabalhos de conclusão de curso, né? Mas sair desse ambiente acadêmico e olhar para a realidade junto com o fim da pandemia, né? Então, olhar o nosso trabalho sendo mostrado também tem muito a ver com entender essa saída dele do nosso próprio quarto, né? Então, é interessante poder olhar para ele fora daquele ambiente e que outras pessoas, não só nós, a nossa família, pessoas próximas, tenham um contato com o que a gente desenvolveu durante esse tempo. Olá, eu sou o Gustavo, tenho 27 anos, sou arquiteto e urbanista formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro
E o meu trabalho final de graduação partiu de um desejo meu para contribuir com uma causa que eu acreditasse. A minha ideia era trabalhar com algo que tivesse relacionado também a uma questão pessoal minha, nesse caso a minha ancestralidade. Então, a partir disso, eu elaborei uma proposta arquitetônica para a aldeia Maracanã, que é uma ocupação indígena no Rio de Janeiro, um dos principais pontos da cidade, que é o Maracanã. E a ideia desse trabalho era integrar uma arquitetura antiga com o seu entorno. Então, dessa forma, eu busquei propor arquiteturas, estruturas que contribuíssem para o trabalho já realizado pela aldeia. Então, a ideia era pegar o que eles já fazem lá e ampliar, conseguir gerar um alcance melhor e promover estruturas que tivessem condições de abraçar e poder acolher aquela comunidade e todas as outras pessoas que participam dela da melhor forma possível. Então, com isso, o objetivo principal do meu trabalho foi alimentar uma nova visão da pessoa indígena, uma visão não mais ligada à figura folclórica do índio romântico, que a maioria da população acredita, mas alimentar uma nova visão de um indígena que participa da cidade, tem direitos também e pode contribuir culturalmente para a sociedade. A ideia do trabalho é essa. Fiquei muito feliz com o convite e o resultado do prêmio, porque é muito importante para a gente que acaba de se formar todos esses concursos, porque a gente sempre sai da faculdade com uma dúvida se o que a gente fez foi a coisa certa, se a gente está no caminho certo. Então, quando a gente tem um resultado assim, legal, como o concurso de um instituto muito importante, meio que dá aquele impulsionamento para a gente e, querendo ou não, valida um pouco as nossas crenças. Então, estou me sentindo muito honrado, muito agradecido e muito, muito grato por tudo o que eu estou vivendo agora, e acho que vai ser uma exposição muito bonita. Eu acho que a ideia, né, e o alcance que eu queria lá atrás, quando eu pensei no meu trabalho, eu acho que agora me sinto mais contemplado ainda, então é isso. Obrigado.